boa noite. Será que é para a gente já começar a transmissão? Posso começar a apresentação, meninas? Quem estiver aí no YouTube, quiser me orientar. Sim? Então tá bom, vamos começar. Então, boa noite, minha gente. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Hoje é um dia muito especial, a gente começa mais um evento de formação pelo Núcleo de Assessoria Pedagógica, o NAP, que desde 94 tem trabalhado, tem pensado na formação docente, na formação continuada, pensado em ações para a formação docente. Eu sou o professor Alisson, aqui da Universidade Federal do Paraná, e eu tenho um protocolozinho aqui para dar o início dessa sessão, né? Eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou moreno, tenho pele morena, tenho barba, uso bigode, cabelo preto, estou usando uma camiseta branca com listras cinzas. Me acompanha aqui nessa transmissão o Sérgio, nosso intérprete de Libras. Então, obrigado, Sérgio. O Sérgio é um homem negro, usa óculos, usa barba, tá de camiseta preta. Tendo feito a nossa descrição, eu vou apresentar aqui a ideia do evento e falar um pouco sobre as pessoas que estão envolvidas nele. Então, o evento se chama Perspectivas Indisciplinares em Linguística Aplicada. E nós estamos pensando nas perspectivas indisciplinares porque são perspectivas que nos permitem despraticar normas que já são familiares para a gente e dar um passo à frente, além dos limites que já foram demarcados para nós, e quem sabe assim chegar a um conhecimento novo em linguística aplicada. Nessa abertura aqui eu parafraseei um ensaio da professora Branca Falabella Fabrício, da UFRJ, um ensaio que eu gosto muito, e assim como esse ensaio que nos influenciou, nos motivou a pensar na concepção desse evento, eu também, um ensaio que eu gosto muito, eu também tenho muita gente que eu gosto muito aqui envolvida nesse evento, e eu vou começar falando dessas pessoas. Então, primeiro, eu quero agradecer a Denise Barino, minha colega aqui da área de inglês da UFPR. Ela concebeu e criou esse evento, é um evento nosso, né? Ela está aqui auxiliando na transmissão, quem sabe mais tarde ela aparece. Quero agradecer todas as mulheres da equipe organizadora, as discentes aqui, acadêmicas de letras. Eu vou citá-las, eu acho que elas merecem ser citadas, porque estão tornando esse evento possível. A Ana Júlia Noceira, a Edmara Quirino, a Giovana Gogola, Maiara Prestes, a Stephanie Pires e a Tilly Souza. Então, são as nossas meninas que estão aqui promovendo esse evento com a gente. Quero agradecer a Alessandra e a Juliana, a professora Alessandra Coutinho Fernandes e a professora Juliana Zégio Martinez, que hoje são as coordenadoras do NAP. O NAP está promovendo essa ação. Também agradecer a CIPAD pelo apoio, agradecer aos intérpretes. O Sérgio, vocês já vêm, já acompanham na tela, mais tarde vem o Claudinei, então deixar aqui o meu agradecimento. Quero agradecer ao professor Rodrigo Borba, que está aqui fazendo a sessão de abertura. Agradecer ao professor Leonardo Silva, que vai estar aqui com a gente daqui duas semanas. E a professora Cláudia Rocha, que vem em dezembro. São os professores, as pessoas que estão sendo os corpos desse evento, né? Então, agradecer a eles por tornar esse evento possível. Enfim,
agradecer a toda essa gente que está nos ajudando a ser mais indisciplinado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre qual é a lógica aqui do evento de hoje. É a lógica habitual das lives, vocês já devem estar acostumados, né? Eu vou apresentar o professor Rodrigo em seguida, ele vai fazer a live, a fala dele. Eu vou convidar a audiência a participar com perguntas, com comentários no chat no YouTube. Depois nós vamos ter mais uns 30 minutos de interação com o professor Rodrigo, para ele falar um pouco sobre essas reações que vocês tiveram à fala dele. E aí nós pretendemos encerrar por volta de 8h30, né? Então nós temos uma hora inicial para o Rodrigo e depois mais uns 30 minutos pautados pelas interações com a audiência do evento. E por favor, eu peço a todas, todos e todas que estão aqui que assinem a lista de presença que vai estar sendo passada no chat para que vocês recebam a certificação. Acho que eu não esqueci de nada. Eu fiz a minha cola aqui para fazer a abertura. Então, agora eu vou fazer a apresentação do Rodrigo. Em seguida, ele vai aparecer aqui na tela para vocês e vai fazer a fala dele, né? Então, o professor Rodrigo Borba, ele é professor e atual coordenador do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Rodrigo ganhou o prêmio CAPES de Teses em 2015, teve a sua tese publicada como um livro pela editora Fiocruz em 2016. Ele foi pesquisador visitante em diversas instituições renomadas, como, por exemplo, King's College, em Londres, a Universidade de Birmingham, a Universidade de Oxford também. Hoje, ele pesquisa a construção de identidades, de gêneros e de sexualidades a partir das perspectivas indisciplinares que colocam em diálogo a linguística aplicada, a antropologia linguística, a sociolinguística interacional, a análise do discurso, a análise da conversa, a paisagem linguística e as relações entre a linguística, o feminismo e a teoria queer. O professor Rodrigo é coeditor do periódico Gender and Language, Gênero e Linguagem, e ele é membro do Núcleo de Estudos em Discursos e Sociedades, o NUDES. A gente vai colocar para vocês no chat o link do NUDES para que vocês conheçam mais o núcleo e também o blog do núcleo para que vocês acompanhem ali as postagens deles. Então, eu agradeço mais uma vez o Rodrigo por estar aqui. Vou pedir, então, para o Rodrigo aparecer para vocês, desejar ali uma ótima fala para ele e obrigado mais uma vez por todas vocês por estarem aqui. Já estou online? Então tá bom. Obrigado, Alisson, pela apresentação generosa, pelo convite de estar aqui com vocês no FPR. Embora estando no Rio, gostaria de estar em Curitiba, mas os tempos são esses, a gente faz o melhor que a gente tem. Então é um grande prazer estar com vocês aqui, nesse evento que vem discutir perspectivas indisciplinares, né, indisciplinadas em linguística aplicada. Eu sou Rodrigo Borba, eu vou fazer a minha autodescrição agora. Eu sou branco, tenho 40 anos, cabelo castanho, sobrancelha escura, estou vestindo uma camisa de botão listrada, e atrás de mim tem uma parede com círculos brancos e pretos e estantes de livros, tanto atrás de mim quanto à minha direita. Eu agradeço ao Sérgio, que está fazendo a minha interpretação de Libras aqui. Vou compartilhar que meu sinal é esse aqui, ó, por causa do topete. Exato. Então, esse é o meu sinal. Eu vou, então, começar minha fala, vou compartilhar minha tela. Então, só um segundo.
Foi? Acho que foi, né? Quando eu colocar os slides, eu perco a imagem da câmera. Então, vamos lá. Então, o que eu venho compartilhar essa noite com vocês são coisas que eu venho pensando nos últimos anos sobre a relação entre linguística aplicada e teoria queer. Claro, dando continuidade a um trabalho que o professor Luiz Paulo da Moita Lopes vem fazendo já há alguns anos, e é uma área que tem sido chamada de linguística queer ou linguística aplicada queer. Essas coisas que eu venho pensando nos últimos anos vão aparecer publicadas nesse livro que eu organizei e deve sair em breve pela editora Cortez. Especificamente hoje, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, conversar, pensar junto, são coisas que eu escrevi, que tenho escrito com um aluno meu, Danilo Silva, num artigo que deve sair na TLA, num volume especial que o professor Luiz Paulo está organizando sobre resistência em democracias fracas, e um capítulo de livro que eu estou escrevendo com a minha colega da Unirio, a Elizabeth Lewis, que chama Linguística Queer, que é um capítulo de revisão da área, né? E o que me preocupa especificamente, atualmente, é o papel de questões de gênero e sexualidade no Brasil atual, que é um contexto histórico que está marcado, pelo recrudescimento de visões neoconservadoras, e 2, por processos de enfraquecimento da democracia, né, o que tem sido chamado de desdemocratização por diversos cientistas políticos. E, claro, essa questão vem preocupando diversas estudiosas, e de 2016 para cá, por exemplo, diversos livros foram publicados sobre a qualidade da democracia, não só no Brasil, mas no mundo, como, por exemplo, esse da Companhia das Letras, esse que foi um best-seller, que discorre como as democracias morrem, O Povo contra a Democracia, O Colapso da Democracia no Brasil, do professor Luiz Felipe Miguel, e Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, né? Ou seja, a gente vive um contexto histórico no Brasil e no mundo em que a gente está vivenciando um processo de desdemocratização, ou seja, os ganhos relativos, especialmente ao que me interessa aqui, a gênero e sexualidade nos últimos anos, vem causando reações, às vezes, bastante agressivas. E o que é curioso é que esse não é um processo novo, né? A democracia vem sendo negociada porque ela não é um dado. E se a gente pensar há 40 anos, mais ou menos, quando eu nasci, a gente vivia um período bastante semelhante, claro, guardando as diferenças de momento histórico e de escopo, mas vivíamos um período de crise, tanto política quanto sanitária, né? Os conhecidos como terríveis anos 80, que não foram terríveis somente pelos cortes de cabelos espalhafatosos, pelas ombreiras gigantes, mas também por conta de um conservadorismo, tanto político quanto econômico, representados, claro, principalmente pelo Reagan e pela Margaret Thatcher, né? De um lado, um conservadorismo moral muito grande, e, de outro lado, a introdução de políticas neoliberais que, como a Wendy Brown vem discutindo, enfraquecem a democracia, né? Ou seja, tira do Estado e coloca toda a responsabilidade no indivíduo para que sejamos empreendedores de nós mesmos, né? A responsabilidade de todas as mazelas é nossa e não do social. E no nível sanitário, além de estarmos vivendo entre Reagan e Margaret Thatcher, eclodiu a epidemia da AIDS, né? Que eu acho que vocês devem lembrar, essa história da epidemia da AIDS é uma história de
muita violência e pouco reconhecimento e muito descaso, né? Especialmente pela forma que homens gays, que a comunidade LGBT em geral foi tratada, né? E culpada pela epidemia. E especialmente as formas de que essas pessoas que a epidemia foi retratada na mídia, que causou grande indignação. Como o Richard Miskolci discute, a epidemia, nesse caso da AIDS, foi tanto um fato biológico como uma construção social. A AIDS foi construída culturalmente e houve uma decisão de delimitá-la como DST, uma epidemia que surge a partir de um vírus que poderia ter sido pensada como a hepatite B, ou seja, uma doença viral, acabou sendo compreendida como uma doença sexualmente transmissível, quase como um castigo para aqueles que não seguiam a ordem sexual. Então, a AIDS foi um choque, e da forma que foi compreendida, tornou-se uma resposta conservadora à revolução sexual, especialmente dos anos 70, a qual no Brasil foi vivenciada pela então conhecida geração do desbunde. É claro que essa representação da AIDS como câncer gay teve efeitos muito deletérios à época, e esses efeitos ainda vivem até hoje. Pessoas que soropositivas sofrem todo tipo de preconceito, porque a doença é entendida a partir de um prisma moral, que coloca a culpa, né, que a entende como um castigo ou como um defeito moral, ou como um efeito de uma falha moral da pessoa soropositiva. Ou seja, hoje ainda a gente colhe os efeitos daqueles discursos, embora a epidemia tenha tratamento, né, não seja tão violento quanto foi na década de 80, porque há tratamento. Mas, embora os anos 80 tenham sido terríveis, a década de 90 até 2010, no Brasil especificamente, nós vivenciamos um forte processo de redemocratização logo após a queda do regime militar, né? Então, nesse período, nós, por exemplo, vimos a criação do Magistério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que não precisa relembrar o que se tornou no governo atual. A Lei Maria da Penha, né, a codificação do feminicídio como crime, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o Brasil Sem Homofobia, que foi um grande projeto de luta contra a homofobia, o casamento igualitário, por exemplo. Ou seja, nesse período, embora os anos 80 tenham sido terríveis, os anos 90 e o começo do século XXI trouxeram visibilidade a grupos minorizados. E não só trouxeram visibilidade, como trouxeram também algum nível de reconhecimento social, embora não o suficiente, né? Mas tivemos essas mudanças, esses avanços sociais que agora estão sendo rebatidos, né? Ou seja, esse vai e vem, né, entre processos de desmocratização, processo de redemocratização, parece que a gente viu nos últimos 40 anos, e que a gente está revivendo agora, parecem comprovar a tese do Leonardo Avritzer, que é um cientista político da UFMG, de que a democracia se move como um pêndulo, né? Há momentos de expansão democrática, como a gente viveu na década de 90 e até os anos 2016, mais ou menos, e há momentos de retração democrática, que seria o que estamos vivendo agora. E segundo o autor, isso é um movimento natural da democracia, ela funciona dessa forma, né? É claro que, como cientista político, Avritzer, ele analisa processos macrosociológicos mais amplos, né? Então, a transparência das eleições, a liberdade de expressão, né? A qualidade de informação que a mídia nos dá, o direito ao voto,
E eu, especialmente como linguista aplicado, me interessa como as pessoas vivem suas vidas diariamente dentro desse contexto sócio-histórico. Então, o que eu estou me perguntando aqui é como nós, pessoas que desafiam de alguma forma regimes generificados e de sexualidade estabelecidos, ou seja, a heteronormatividade, como nós estamos enfrentando esse momento de retração democrática. Né? Será que essa retração ela é totalizadora? Estamos todos nesse momento e não tem saída? Ou como é que isso se dá? Como é que pessoas que desafiam, né, pessoas que têm gêneros e orientações sexuais dissidentes estão enfrentando esse momento de desdemocratização? Voltando ainda para os anos 80 e retomando essa tese do pêndulo da democracia, foi no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, ou seja, naquele momento de transição em que o pêndulo da democracia, para manter essa metáfora, em que o pêndulo estava começando a se mover de um extremo de retração democrática para um extremo de expansão democrática, que surgiu o que se chama de ativismo queer, né? E surgiu, de fato, como uma resposta à forma em que a epidemia da AIDS vinha sendo tratada pelo governo Reagan e também, desculpem, e também pela forma como o ativismo LGBT à época se via de mãos atadas pelo que estava acontecendo, né? Então, um certo grupo de pessoas que não concordavam nem com a política conservadora do Reagan relativa à epidemia, nem com a forma de ativismo LGBT mais recorrente à época, que desejava a aceitação, né? Que não contestava a ordem heterossexual, mas queria que homens, gays e lésbicas fossem integrados à sociedade heterossexual. Havia pessoas, então, que não se sentiam satisfeitas com essa política. E aí que, então, surgiram os dois grupos mais importantes do ativismo queer, que é o ACT UP e o Queer Nation. Mas o que é queer, especificamente, para quem não conhece essa teoria, né? Esse tipo de ativismo que depois virou uma teoria. Queer, em inglês, até a década de 80, significava bicha, viado. Era um termo homofóbico, era uma ofensa, né? O Queer Nation disse, então, chega de ser tratado assim, a gente é de fato queer, a gente está aqui e vocês vão ter que se acostumar com isso, vocês vão ter que nos engolir. E eles diziam, we are queer, we are here, get used to it. Ou seja, pegaram a injúria, a ofensa homofóbica e tornaram sua, né, num processo de ressignificação. Que depois, mais tarde, a Judith Butler chamou de inversão performativa da injúria. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque o barulho que esses ativistas do Queer Nation e do ACT UP fizeram foi tão alto que até mesmo a academia a academia estadunidense se viu abalada, né? E é daí que, então, claro, eu estou fazendo um grande resumão aqui, por conta do tempo. Se vocês tiverem perguntas, eu posso aprofundar. Mas foi nessa época, então, que pesquisadoras como Judith Butler, Teresa de Lauretis, Ivy Sedgwick, David Halperin, Michael Warner, viram o potencial desestabilizador do ativismo queer, que era um ativismo muito na sua cara, afrontoso mesmo, e viram grande potencial nisso, grande potencial teórico, epistemológico nisso, né, de contestação da própria academia. Então, o que vem a ser essa teoria, né?
Segundo o Halperin, queer lembra que queer significava bicha, né? Era uma ofensa. A partir desse momento, queer, então, passa a se referir a tudo que vai contra o normal, o legítimo e o dominante. O termo descreve um horizonte de possibilidades cuja extensão precisa e o escopo heterogêneo não pode ser definido a priori. Ou seja, a teoria queer, ela se preocupa justamente com os processos de normalização, né? Ou seja, ela se configura como um campo de estudos que se lança o desafio de desenvolver uma analítica da normalização e, com base nisso, uma crítica aos processos de legislação não voluntária do gênero e da sexualidade, né? E isso acontece porque tanto gênero quanto sexualidade são, em geral, mensurados a partir de medidas de normalidade, né? Há formas legítimas de performar gênero, há formas legítimas de sexualidade, e todas elas, as legítimas, são consideradas as ligadas ao campo heterossexual, né? É isso que tem sido chamado de heteronormatividade. Ou, mais recentemente, a partir das contribuições de transfeministas, feminismo trans, o que vem se chamando de cis-heteronormatividade, que, segundo Deborah Cameron e Don Kulik, envolve estruturas, instituições, relações e ações que promovem e produzem a heterossexualidade, e eu adiciono aqui a cisgeneridade como natural, autoevidente, desejável, privilegiada e necessária. Eu incluo aqui esse termo cisgeneridade, que se refere à identificação da pessoa com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Por exemplo, eu fui designado como homem, me identifico como homem, eu sou um homem cisgênero e não um homem trans. Ou seja, cisgeneridade seria, em termos bastante crus, o oposto da transgeneridade. E é um conceito que ativistas trans e transfeministas têm proposto justamente para desnaturalizar o fato de a cisgeneridade ser tida como autoevidente e desejável, o que a coloca no topo de uma hierarquia quando comparada com a transgeneridade. E a mesma coisa acontece com isso com a identidade de gênero, mas a mesma coisa acontece com a sexualidade, né? A heteronormatividade, ela funciona através do estabelecimento de hierarquias de legitimidade e autenticidade, né? Hierarquias do normal, escalas do normal. Quem é mais normal que o outro? E por que isso é importante? Porque essas escalas de normalidade, elas têm efeitos materiais na vida das pessoas. As pessoas são assassinadas por estarem na parte mais baixa da hierarquia. As pessoas são vilipendiadas, as pessoas não têm direitos, as pessoas não podem, não se sentem seguras para sair de casa, por exemplo. Isso, então, a cis-heteronormatividade tem efeitos concretos na vida das pessoas que são consideradas anormais ou deficientes nessa escala de normalidade referentes a gênero e a sexualidade. Mas o que a linguagem tem a ver com isso tudo? É isso que eu venho discutindo a partir do conceito de linguística queer, que não é um campo exatamente novo, é um campo que foi inaugurado em 1997, com a publicação de um livro chamado Queerly Phrased, que eu acho que estava aqui bem pertinho de mim, mas agora eu não estou achando, das duas linguistas Ana Lívia e Kira Hall, mas foi chegando ao Brasil no começo dos anos 2000, né? E, claro, dentro da linguística aplicada, o professor Luiz Paulo da Moito Lopes já vem fazendo essa aproximação entre a linguística aplicada e pressupostos teóricos queer, né? E o que eu tenho chamado de linguística aplicada? Não só eu, né, mas um grande grupo de pesquisadores e pesquisadoras, né? Levando em consideração
que a cis-heteronormatividade funciona como um sistema de regimentação das nossas ações sociais, a linguística queer se lança o desafio de investigar o papel da linguagem em conferir ou retirar sentidos das múltiplas formas de vivenciar o gênero, a sexualidade e os desejos sexuais. Ou seja, como a linguagem funciona nesse processo de hierarquizar o normal e o anormal, né? De medir a normalidade das pessoas e legitimar umas em detrimento de outras. Ou seja, a linguística queer, ou a linguística aplicada queer, ou a linguística queer aplicada, como vocês quiserem chamar, investiga como a linguagem e o discurso contribuem para as dinâmicas de normalização e hierarquização. Para fazer isso, nós temos usado dois conceitos centrais da teoria queer, que são os conceitos de performance e performatividade, assim como propostos pela filósofa Judith Butler. Então, vou colocar aqui a forma como a Butler, que é uma feminista pós-estruturalista, explica o que é gênero. Então, para Butler, num livro chamado Gender Trouble, Problemas de Gênero, que foi traduzido em português em 2003 e tem uma nova edição de 2015. Ela explica, então, que o gênero não é uma essência que emana das pessoas, nós não nascemos homens ou mulheres. Pelo contrário, ela diz o seguinte: o gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura regulatória altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância de uma classe natural de ser. Ou seja, isso que a gente entende por masculinidade ou feminilidade, ou de fato qualquer categoria identitária, ela é, na verdade, produto das nossas práticas, produto das nossas ações e não a origem delas. Para a gente ficar no campo da linguagem, a gente não entende, que a linguística queer não entende que as pessoas falam de determinada forma porque elas são X, Y ou Z. A equação é o contrário. Nós criamos efeitos de identidades ao falar ou ao escrever aqui e agora para determinados interlocutores. Ok? Então, aqui, nessa pequena definição, a gente já vê os dois conceitos que eu mencionei anteriormente, que é performance e performatividade. Quando ela fala de estilização repetida do corpo, para trazer para a nossa área, que é linguística aplicada, que se preocupa com o uso da linguagem, a gente entende que essa estilização repetida do corpo acontece também por recursos linguísticos da fala escrita e extralinguísticos, como o corpo. Né? E esses atos repetidos, porque eles são repetidos, não há uma origem para a masculinidade ou feminilidade, eles são repetidos ad infinitum, mas essa repetição nunca é tal e qual. Sempre há uma diferença, né? O contexto é diferente, os interlocutores são diferentes, mas, enfim, o que é importante de manter no horizonte aqui é que nessa repetição nunca é tal e qual. E por que ela nunca é tal e qual? Podem ocorrer dois fenômenos contrários aqui. Ou a gente mantém a norma, mantém a cis-heteronormatividade, a naturaliza, ou a desafia localmente. Ou seja, essa é a definição de performance, né? Ou seja, a performance é a ação local na qual determinados sentidos de identidade emergem por processos de significação. E outro ponto importante desse conceito é o que ela chama de estrutura regulatória altamente rígida. Isso significa que nem todo mundo pode estilizar o corpo da forma que quer. Porque estilizações que não seguem o script esperado sofrem vários tipos de sanções, como, por exemplo, violência, né? Porque a heteronormatividade e a cisgeneridade funcionam justamente como essa estrutura que regula as nossas ações localmente e o nosso entendimento do outro, né? E isso, então, tem a ver com as normatividades, as diversas normatividades de gênero, de sexualidade e até mesmo de língua. Quem pode falar o que para quem, quando? O que tem a ver, então, também
com as estilizações repetidas do corpo. É isso que, então, se chama de performance e performatividade. É importante frisar que uma não acontece sem a outra. São dois lados da mesma moeda, ok? E é importante frisar aqui também que, embora essa estrutura regulatória seja altamente rígida, ela não é imutável. Por conta da repetição, ela pode ser desafiada e é desafiada com frequência. Por que a linguística queer se preocupa justamente com esses processos de hierarquização, né, que produz esse regime de legitimidade? Eu acho que o conceito de... não somente eu, mas eu e o Danilo, que escreveu esse artigo comigo, que os dados que eu vou apresentar daqui a pouco são dessa pesquisa que eu fiz com o Danilo, achamos que o conceito de escala pode nos ajudar a entender como é que a cis-heteronormatividade funciona na prática local. Escala é um conceito que vem da antropologia linguística, ou seja, é um conceito que presta atenção a processos semióticos mais amplos e não somente à linguagem, e se refere a como pessoas discursivamente fazem sentido do mundo ao redor através de mensurações, cálculos, quantificações, comparações e diferenciações ao se referir a alguma qualidade, dimensão ou ângulo que possa ser medido. Esse ângulo que possa ser medido, que me interessa aqui hoje, são dois, na verdade. Gênero, cisgeneridade, transgeneridade e a democracia, ou o estado atual da democracia brasileira. Essa definição é como Susan Gao e Judith Irving definem escala. Ou seja, como o Moita Lopes e Fabrício explicam, o processo de produzir escalas, de escalonamento, envolve intenso trabalho semiótico, textual e discursivo que separa, classifica, valora e hierarquiza coisas, pessoas e seus atributos conforme parâmetros de normalidade e desvio. Ou seja, na nossa vida social, estamos constantemente dimensionando coisas, pessoas e atributos a partir de determinado ponto de vista, a partir de determinada perspectiva. Em geral, essa perspectiva parte do ponto de vista cisgênero e heterossexual no que tange a questão da sexualidade e das performances de gênero, ok? O que me interessa especificamente, aliás, o que nos interessa, Danilo e eu, nessa pesquisa, é justamente esse fato aqui, esse cartaz, que anunciava, em março desse ano de 2020, que haveria uma palestra sobre uma suposta epidemia de transgêneros e se perguntava o que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes. Isso foi postado no site da Associação, da Aliança Conservadora, que é um grupo, claro, conservador, da qual a psiquiatra que conferiria a palestra participava, e de um deputado estadual chamado Eric Lins, do Democratas, que então ofereceu à Assembleia Legislativa de Porto Alegre para que a palestra acontecesse, né? Já que nesse cartaz a gente vê várias projeções escalares, né, que tem a ver com a questão da transgeneridade, da transexualidade. Primeiro, a questão da transexualidade, da transgeneridade é dimensionada como uma epidemia, ou seja, afeta muita gente. E, além disso, seria uma palestra sobre uma epidemia, o que dá legitimidade para o fato, né? Existe uma epidemia de transgêneros. Outra escala que se coloca aqui é uma escala institucional, porque a palestra aconteceria na Assembleia Legislativa da cidade de Porto Alegre, ou seja, quem não acreditaria numa palestra dessa? Né? Porque estaria ligada ao governo. Então, estaria falando uma verdade. E outro processo escalar aqui é, claro, a nomeação de Akemi Shiba, psiquiatra de doutora, e a lista de todas as suas qualificações.
Importante também é notar aqui a posição do garoto que aparece. Ele aparece ali ameaçado, né? Pequenininho perante esse grande problema que é a epidemia de transgênero, né? O menino, é claro que também a gente vê que é um menino branco. E como eu e o Danilo argumentamos, ao se vincular ao programa Escola Sem... o projeto, né, Escola Sem Partido, que aqui aparece como Escola Sem Doutrinação, esse cartaz produz a figura da criança ameaçada, que é uma figura muito conhecida entre a gente, desde pelo menos que o atual presidente surgiu falando sobre o kit gay e as pobres criancinhas que serão doutrinadas por professores e ativistas, né? No artigo que vai ser publicado, eu e Danilo, a gente discute as questões raciais mais detidamente, mas por conta de questões de tempo eu não vou discuti-las aqui. O que importa é que essa criança ameaçada, que deve ser protegida dessa epidemia de transgêneros, é também uma criança que metonimicamente nos remete à proteção da branquitude. Ou seja, mas qual o problema disso aqui? Há 10 ou 15 anos, se essa palestra ocorresse, se um cartaz desse aparecesse, não teria tido problema algum. Mas não foi o caso. Assim que ele foi publicado em 26, eu não lembro agora a data específica, 26 de fevereiro, houve uma grande mobilização online e offline contra essa palestra. Mas por que especificamente? Porque a questão da transexualidade, ela está na intersecção entre processos de patologização e de despatologização e repatologização, assim como a homossexualidade. Então, a gente pode fazer esse paralelo, embora sejam questões completamente diferentes. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria classificavam nos seus códigos de diagnósticos a transexualidade como um distúrbio mental. Estava lá nesses dois códigos como um transtorno que poderia e deveria ser diagnosticado por um psiquiatra, né? Claro que, além de toda a problematização de depender de um psiquiatra para dizer quem você é, a pecha de transtorno mental traz muitos estigmas, né? Então, desde 2012, há um grande movimento mundial que chama Stop Transpathologization, que aproveita que esses documentos são revisados temporariamente, de tempos em tempos, e propunha justamente retirar a transexualidade dessa categorização psiquiátrica. E teve bastante sucesso. Nessa mobilização, teve bastante sucesso. Na nova versão do DSM, do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, houve uma reclassificação. Antigamente se chamava transexualidade de transtorno de identidade de gênero. Nessa nova versão se chama de disforia de gênero, que seria uma categoria menos estigmatizante e menos ligada à doença mental. Mas o mais importante é que a Organização Mundial de Saúde, no Código Internacional de Doenças mais recente, publicado em 2018, não só reclassificou o que antes chamava de transexualismo para o que eles chamam agora de incongruência de gênero, como tirou essa incongruência de gênero do capítulo sobre doenças psiquiátricas. Colocou num capítulo à parte, e não é um capítulo diagnóstico, é um capítulo sobre questões relativas à saúde sexual. Ou seja, houve uma despatologização, pelo menos no papel. O que teve efeito também aqui no Brasil, porque em setembro de 2019, o Conselho Federal de Medicina publicou esta resolução, que então decidia respeitar a decisão da OMS sobre a despatologização da transexualidade, né? A resolução diz o seguinte: dispõe
no SUS, né, dispõe sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero e revoga a resolução do CFM de 2010. Essa resolução de 2010 usava o termo transtorno de identidade permanente. Ou seja, as pessoas transexuais, as pessoas transgêneros tinham um transtorno mental. A partir dessa resolução, essa categoria não existe mais. Ou seja, houve um processo de despatologização muito recente, embora não tenha sido total, é um ganho. E é justamente por isso que essa palestra é problemática, porque ela reitera conhecimentos não referendados pelas instituições médicas, né? Inclusive pelo Conselho Federal da Medicina. Apesar disso, essa informação importante, essa resolução, embora seja de 2019, ela foi publicada em janeiro de 2020. A palestra aconteceria em março de 2020. Então, assim que o movimento social soube que essa palestra aconteceria, o movimento Mães pela Diversidade publicou essa nota de repúdio na sua página do Facebook. E elas dizem assim, e eu não vou ler porque eu acho que já estou demorando muito. Mas o importante aqui é que essa nota teve grande engajamento. Olha aqui. Em pouco tempo, houve mais de 3 mil pessoas que reagiram a esse post, a essa nota de repúdio, 450 comentários, 804 compartilhamentos. E esses são os dados que eu e Danilo analisamos no artigo, especialmente os comentários. Claro que aqui eu não vou analisar todos, eu vou fazer um recorte, mas esses são os dados. Essa fricção entre um ímpeto repatologizante e a recente despatologização da transexualidade. Mas, afinal, o que isso tem a ver com democracia, como eu disse no começo, e com o pêndulo democrático? Já vou explicar. Assim que essa nota de repúdio foi publicada, a psiquiatra, então, respondeu e explicou o seu posicionamento. E nessa fricção entre diferentes visões sobre a transexualidade, a gente vê que há um embate entre diferentes formas de redimensionar gênero e a democracia. Olha o que ela diz. Muitos procedimentos de afirmação de gênero são experimentais, tais como o bloqueio de puberdade, aos primeiros sinais de caracteres sexuais em uma criança de 9 a 10 anos. E aqui vem a escala que me interessa, uma analogia pouco convencional que ela faz. A substância mais utilizada é o Lupron, que é usado para castrar pedófilos em países em que isso é permitido. No Brasil, não é permitido castrar pedófilos, mas é considerado inconstitucional e fere a dignidade da dignidade humana do sujeito. Mas em crianças é permitido. E as crianças não têm dignidade humana? Ou seja, o que ela faz aqui é dimensionar 3 coisas completamente diferentes em um problema só. Ou seja, ela usa a imagem, a figura da criança ameaçada, usa outra figura que causa muito pânico moral, que são os pedófilos, e, claro, a questão da transexualidade que está de pano de fundo. O problema aqui é que ela dá uma informação errada. Crianças de 9 e 10 anos não podem tomar bloqueadores de puberdade no Brasil, porque aquela resolução que eu acabei de mostrar não permite, só a partir de 18 anos. Claro que cada país tem suas práticas, aqui não é permitido. A Cláudia, então, e aqui a questão da democracia fica importante. A Cláudia chega e responde, né? Por que responde a nota de repúdio? Porque, em vez de praticar censura, vocês não vão à palestra para discutir civilizadamente o que ela diz. O fato de quererem cancelar a palestra da doutora só mostra que ela deve ter razão. Essas 3 partes que eu sublinhei, elas produzem elas mensuram a palestra como legítima. E a nota de repúdio, o pedido para cancelar a palestra como
não legítimo, como uma forma de censura, o que não deveria acontecer numa democracia. Quando ela diz civilizadamente, por contraste, a gente percebe que ela está entendendo aquele debate como não civilizado. E a palestra da doutora dá legitimidade a uma palestra que, pelo título, repetiria noções de senso comum e não o consenso científico da área atual. A Lúcia, então, ela responde, eu não vou ler tudo, só vou ler as partes que nos interessam aqui. Ela diz o seguinte: achar que antigamente não existiam pessoas trans e outras pessoas que fazem parte da sigla LGBTQIA+, é pura ignorância, nós sempre existimos. Ou seja, ela projeta aqui uma escala temporal que diz, olha, isso não tem nada de novo, não tem nada de epidemia, nós sempre existimos. O problema é que, e ela continua, éramos obrigados a ficar nas sombras, muitas vezes sendo assassinados ou cometendo suicídio, coisa que, infelizmente, ainda acontece com uma frequência alarmante. Ou seja, o problema não é a transgeneridade, a transexualidade, mas sim a falta de reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans, o que causa números alarmantes de suicídio, por exemplo, ou assassinatos. Lembrando aqui que o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. E ela continua. Crianças trans que têm sua identidade de gênero respeitada e validada pelos pais e profissionais de saúde têm a chance de cometer suicídio drasticamente reduzida. Isso há dados comprovando, diferentemente do que a psiquiatra havia falado. E ela continua. Aqui no Brasil é proibido, ela continua, sob tratamento hormonal, aqui no Brasil ele é proibido até a maioridade. E ela continua ainda. Isso é apenas um dia, ou seja, o que a psiquiatra dimensionou como um crime, e que de fato não existe, porque é proibido no país, aqui Lúcia dimensiona como um direito da pessoa. E ela continua, que a palestra, não tem nada de palestra, ela diz que, na verdade, dissemina preconceito e desinformação como essa, falando que ser trans é uma epidemia, é o tipo de coisa que não pode ser tolerada. Enquanto a Cláudia dizia que não poderíamos tolerar práticas de censura, a Lúcia diz que disseminar preconceito e desinformação é o que é intolerável. E essas analogias que produzem pânico moral continuam. A Cláudia, que é a favor da palestra, ela diz o seguinte, ela fala em epidemia porque está acontecendo com cada vez mais frequência e é profundamente questionável de qualquer ponto de vista que seja, em contraponto ao que a Lúcia tinha acabado de escrever, dizendo que pessoas trans sempre existiram na história, mas eram forçadas a se esconder, a não dizer quem era. E a Cláudia, então, volta à questão da democracia. Debater essas diferentes visões sobre esse ou qualquer outro tema é essencial para a democracia. Querer impedir a palestra da doutora é que não é. Só que a questão aqui nesse último ponto, que é importante, é que a Cláudia está querendo debater não diferentes visões, mas sim visões desqualificadas, assim como a cura gay, né? A transexualidade não é mais considerada como uma doença mental, então não é uma epidemia. É isso. Contudo, essa visão é contestada pela forma que a Cláudia faz essa comparação entre a palestra como uma visão e a necessidade de discutir uma visão que, na perspectiva dela, é legítima, como necessária para a democracia, mas impedir a palestra, que era baseada em dados não científicos, não é importante para a psiquiatria, é uma censura. A Carol, então, responde. E essa é a resposta importante. Responde para a Cláudia. Não é porque está escrito palestra, com letras maiúsculas, que as pessoas precisam calar a boca e escutar quando o que está sendo dito não é nem correto, nem educativo. Ou seja, ela tenta retirar a legitimidade que aquelas práticas escalares que eu mostrei no cartaz produziam. E ela continua. Terraplanista, inclusive, tem várias palestras. Devem ser bem correto, não? Ou seja, a analogia que ela está fazendo aqui, ela está comparando
Ou seja, o que ela basicamente está dizendo é: a transexualidade é tão doença quanto a Terra é plana, né? E ela continua: me mostra então fontes confiáveis de preferência onde e como que está acontecendo essa epidemia pandemônica, usando, claro, de ironia. E ela termina o post: questionar gênero não é doença e não precisa de tratamento. Ou seja, o que a gente vê aqui é justamente esse embate entre diferentes visões do que é um gênero legítimo, que não tem só a ver com transexualidade, mas tem a ver, está no tecido social do Brasil hoje em dia, né? A questão de gênero, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, a nova era que a nova ministra disse, é isso que está em jogo. E isso é importante para a democracia, por quê? Né? Então, eu vou aqui focar num processo de reescalonamento, ou seja, quando mudou de escala e saiu da escala médica e democrática para a escala da lei. Né? O Felipe diz: pessoal do Rio Grande do Sul deve se reunir e deslocar-se a uma delegacia e registrar boletim de ocorrência contra a referida médica. Ela está praticando um crime, ou seja, não é palestra, é crime. Outro processo de redimensionamento aqui. A Marta, então, continua: não só quem mora no Rio Grande do Sul, mas todos podemos acionar o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Psicologia, já que ela se diz médica, psiquiatra e psicoterapeuta. Isso é falta de ética e vai contra o que os conselhos permitem. O barulho foi tanto que nesse embate de diferentes formas de dimensionar a transexualidade, de escalonar a transexualidade, a escala despatologizante, né, que foi conseguida a muito custo pelo movimento social e por diversas pesquisas, conseguiram então cancelar a palestra. A palestra não ocorreu. E isso foi noticiado por diversos jornais que que eu e Danilo também analisamos no artigo. Mas o que isso tem a ver com o que eu disse no começo, sobre o pêndulo da democracia, né? O que a gente está vendo aqui são jogos escalares entre processos de repatologização e, portanto, de desdemocratização, que é como está sendo caracterizado o momento atual do país, e processos de despatologização que são relacionados, que derivam da intensa democratização do país recente, né? Mas o que esses pesos, medidas e contrapesos da cis-heteronormatividade têm a ver com a nossa democracia, né? Com essa ideia de que democracia se move como um pêndulo. Do ponto de vista semiótico, que eu e Danilo argumentamos, a democracia e seus valores são radicalmente contingentes, multidimensionais e heterogêneos. Embora a democracia se movimente como um pêndulo, como diz o Avritzer, seu movimento não é linear, mas sim marcado por oscilações, altos e baixos, idas e vindas, produzidas por diferentes grupos em suas práticas cotidianas. Ou seja, embora sim estejamos vivendo em um momento em que nossa democracia e os valores democráticos estão sendo questionados, e eu acredito que a vitória do Biden possa melhorar isso, espero, esse processo não é sem saída, né? E a gente vê isso se a gente olhar nas práticas locais das pessoas, como a linguística aplicada faz. Então, para concluir, eu quero dizer que os recentes processos de desdemocratização, né, que a gente vem assistindo desde mais ou menos 2011, coexistem com valores e discursos construídos em períodos de expansão democrática. Ou seja, esse pêndulo não se move de forma tão linear como a metáfora parece sugerir. A resistência à repatologização da transexualidade parece indicar que projetos escalares desdemocratizantes não são homogêneos ou totalizadores, o que permite a grupos marginalizados contestar hierarquias de normalidade sedimentadas e questionar regimes de opressão em suas práticas diárias. Então, era isso que eu queria conversar com vocês.
Estou doido para ouvir o que vocês têm para dizer. Aqui estão meus contatos, esse é meu e-mail, caso queiram pedir alguma sugestão de leitura. E eu gostaria de chamar a atenção especialmente para o blog do nosso grupo de pesquisa, do NUDES, que é o ConteXT, esse último link, context.letras.frj.br. Toda quarta-feira a gente tem um post novo, justamente para divulgar essas coisas que a gente estuda, esses conceitos que a gente vem estudando, assim como escala, por exemplo. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu não sei agora o que eu tenho que fazer. Desculpa. Alguém vai mediar a mesa? Eu estou esperando o mediador, o Alisson. Desculpa, fiquei perdido. Você está sem som, Alisson. Estou com som agora, né? Agora vocês estão me ouvindo, né, gente? Agora sim. Obrigado, Rodrigo. Eu estava de castigo no backstage, esperando a nossa dona me colocar aqui de volta. Muito obrigado pela fala, Rodrigo. Assim, é um contexto histórico que, ao mesmo tempo, é muito alarmante, nos deixa muito atento em relação a tudo que está acontecendo. E aí você terminou sua fala com alguns fios, alguns indicativos de esperança para a gente, né? Então, muito obrigado por isso. Nós vamos passar agora as reações da audiência. Tem algumas perguntas, alguns comentários para ti. E as meninas vão colar esses comentários para a gente lendo aqui no nosso chat privado, tá? Então, eu vou ler, porque para a audiência acompanhar, mas você consegue ler comigo, tá bom? Tá bom. A primeira pergunta, Rodrigo, foi feita pela Ana Flávia Bedin. A Ana Flávia é professora numa escola pública de Fortaleza. Ela diz assim para você, boa noite. Como a linguística queer pode ressignificar ou impactar o ensino na escola pública? Como? Essa é uma pergunta complexa. Eu poderia ficar aqui horas falando, mas de forma resumida, uma das questões importantes, tanto para a linguística aplicada quanto para a linguística queer, ou o que a gente pode chamar de linguística aplicada queer, é justamente desconfiar de sentidos naturalizados. E a escola, infelizmente, ainda é uma instituição de naturalização de determinados sentidos, muitos sentidos, e especialmente de gênero e sexualidade, né? Professores ou não topicalizam a questão, ou quando topicalizam de forma estereotipada. E quando não topicalizam, os alunos vão topicalizar, porque gênero faz parte da vida, né? Então, o menininho mais afeminado vai sofrer todo tipo de bullying, a menininha que gosta de jogar futebol vai sofrer todos tipos de bullying, o menino negro, a menina negra, né? Ou seja, como fazer não tem receita. O que a gente pode fazer como professores é justamente manter a antena ligada e tentar perceber quando esses momentos de naturalização acontecem. Porque é justamente por isso que a cisgeneridade e a heteronormatividade funcionam e têm tanto poder, porque elas passam despercebidas, elas são naturalizadas. Então, quando alguma questão de gênero e sexualidade aparecer em sala de aula, não tenha medo, porque vai aparecer, faz parte da escola. O que a gente tem que repensar é justamente como a escola funciona como essa máquina de normalização, né, de produção de pessoas iguais. Quando, na verdade, uma perspectiva queer, ela advoga como diz o Richard Miskolci num livro, pelo aprendizado através das diferenças.
Então, não tem receita, mas eu sugiro que você leia o que, por exemplo, o trabalho da Luciana Lins Rocha, que fez doutorado no programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada, e tem um capítulo no livro que vai sair, que faz justamente, e o capítulo, e a tese dela é justamente sobre um projeto pedagógico queer de desestabilização de preconceitos relacionados a gênero e sexualidade. E também, claro, os vários textos do professor Luiz Paulo, da Moita Lopes e da professora Branca Falabella Fabrício, que falam especificamente sobre sala de aula e como causar desestabilizações queer nesse tecido de normalização que a gente está envolvido. Então, não tem receita, mas tem saída. Obrigado, Rodrigo. Eu vou passando automaticamente para a próxima pergunta, para o próximo comentário. Fique à vontade quando você quiser me interromper, complementar alguma coisa, tiver algum outro insight, tá? Tá bom. Um comentário do Wellington Diego Lau, não é uma pergunta, mas é importante que você saiba. O uso da linguística queer marcando presença na UFPR. Oi, Wellington, tudo bem? Então, eu conheci Wellington quando fui a Curitiba ano passado, lá na Tecnológica. Wellington está fazendo uma pesquisa importante também sobre linguagem não binária, então, que é um tema que está rolando, né? A próxima pergunta também é de uma professora, Rodrigo, ela também trabalha na escola pública, num colégio de aplicação. É a da Nádia Ronque Ramos. Ela fala assim: hoje, vemos muito claramente na escola esse movimento de retração em que basta mencionar a palavra gênero para levantar todos os tipos de reações com as proporções mais absurdas vindas das famílias. Como você acha que a linguística queer pode contribuir para a construção do diálogo com as famílias nas escolas e para um ensino mais inclusivo? Outra pergunta bastante difícil. Isso depende da escola onde você trabalha, de que famílias você está lidando, mas eu acho que o importante é desmistificar o que a gente fala quando a gente está falando de gênero e sexualidade na escola, né? Especialmente o projeto Escola Sem Partido, ele produziu um estereótipo, né? Um espantalho de ideologia de gênero, que é um negócio que não existe, justamente que produz essa figura da criança ameaçada e produz pânicos morais. Se você fala de gênero e sexualidade agora, a pessoa fica cega, né? Porque justamente eles tiveram muito sucesso em produzir esse estereótipo do que seria gênero. Então, falta às famílias um processo... eu acho que seria necessário fazer esse processo de desmistificação, né? Chamar a família para a escola, chamar e mostrar o que está sendo feito quando se fala sobre gênero e sexualidade. Mostrar que uma aula de educação sexual não é para ensinar as crianças a transarem. Muito pelo contrário. Há pesquisas que mostram que aulas de educação sexual evitam bastante abusos na família, porque a família é o lugar onde a maioria dos abusos sexuais de crianças acontecem, não na escola. E há pesquisas mostrando isso, né? Então, acho que a escola deveria fazer esse processo de desmistificação do que a gente fala quando a gente fala sobre gênero e sexualidade. Agora, como fazer eu também... Eu peço desculpas, mas eu não tenho receita, porque isso vai depender do seu contexto local. Mas, de fato, eu tenho uma aluna de doutorado minha, Raquel, que está justamente estudando como professores de uma escola pública estão lidando com esse neoconservadorismo todo. E ela tem visto histórias muito tristes, que fazem parte desse processo de desdemocratização mais amplo, né? Ou seja, professores não podem falar, não podem ter liberdade de cátedra, que são acusados de doutrinação, que é o outro espantalho que foi criado. Rodrigo, quando houver uma brecha, assim, alguma coisa que a gente não souber resolver, vamos provocar o pessoal do chat para
professora Clarissa está lá, o professor Daniel, o professor Fábio Bezerra. Então, vamos pedir para eles colocarem lá no chat o que ele acham. Daqui a pouco a gente olha. Claro, podem colocar. A próxima pergunta, Rodrigo, é do Fábio Bezerra, da Universidade, professor Fábio Bezerra, da Universidade Federal da Paraíba. Ele fala assim, ó: Rodrigo, será um desafio para nós, pesquisadores, pesquisadoras brasileiras, descolonizar conhecimentos em linguística queer a partir de uma maior visibilização e legitimação de saberes locais e vozes do Sul? Uma pergunta. Eu não entendi a pergunta, eu acho que eu me perdi, desculpa. Eu errei a entonação da leitura, né? Ela é bem longa. Bem. Ele pergunta para você se é um desafio, se vai ser um desafio descolonizar os conhecimentos da linguística queer, utilizando como estratégia a maior visibilização e legitimação dos saberes locais e das vozes do Sul. Eu acho que é um desafio, mas a linguística aplicada, especialmente pela perspectiva indisciplinar, a professora Branca Falabella Fabrício, por exemplo, vem trazendo essa questão da descolonização de conceitos muito sedimentados, né? E quando a gente fala de teoria queer, a gente pode fazer a mesma coisa. O desafio é esse, né? Não basta simplesmente importar um conceito que vem de fora e aplicar para o que acontece aqui, porque as coisas não funcionam assim, né? E há todo um debate sobre a tradução de queer, se traduz ou se não traduz, que já é bastante longo, né? Por exemplo, a Berenice Bento, ela propõe chamar de estudos transviados, porque faria mais sentido para as bandas de cá, né? Porque queer aqui tem uma aura de sofisticação burguesa. Em inglês, não. Em inglês é ofensa, então causa algum desconforto. Aqui não causa desconforto algum. Então eu tenho usado transviado, eu tenho usado intercambiar, eu tenho usado indistintamente transviados e queer, transviades, né? O que importa e eu acho que é isso que é importante, que eu acho que é isso que nos traz esperança, é que uma perspectiva queer, ela desconfia, ela nutre uma grande desconfiança para o que é banalizado, especialmente no que tange a gênero e sexualidade. Então é um grande exercício fazer essa desbanalização. E o fio de descolonizar também é importante. Eu acho que o Brasil tem um papel muito importante nisso, porque a linguística queer, o campo que se chamou linguística queer, é basicamente anglo-saxão, né? Há muita produção, especialmente nos Estados Unidos e Europa. Até onde eu sei, no Brasil é o único país onde tem fora desse âmbito anglo-saxão que se tem se falado de linguística queer. Então acho que a gente tem muito a dizer, tem um grande caminho aí a percorrer e claro, repensar caminhos, conceitos que são importados. Não basta simplesmente dizer, olha, esse conceito é importante, vale para cá também, porque o Brasil... Porque a Paraíba não é Chicago, como dizia o Luiz Paulo naquele artigo, Yes, nós temos banana, né? A Paraíba não é Chicago, não. Então, a gente não pode simplesmente copiar. Mas, justamente, eu acho que esse é o desafio que está posto, né? Já há muita discussão sobre linguística queer em português, né? Tem muita gente fazendo, muita gente pensando. Agora, o que a gente tem que pensar, né? Já conhecemos a história, agora a questão é como a gente vai para frente. O que o Brasil, o que esse país cheio de contradições pode trazer para o campo. E especialmente porque a história da linguística queer no Brasil é intimamente associada à linguística aplicada, ou seja, a gente não estaria falando hoje de linguística queer se antes não tivéssemos tido uma figura como Luiz Paulo da Moita Lopes ou Branca Falabella Fabrício, que trouxeram essas questões para o nosso campo, assim como a Guacira Lopes Louro trouxe para a educação em 2001, por exemplo. Né? Então, mas esse é um desafio grande, eu acho que a gente pode pensar junto em como fazer. Eu e a Ana Paula, Rodrigo, a Ana Paula, que foi sua colega, a gente
a gente tem um novo currículo aqui na UFPR, os alunos, é um currículo que está organizado, muito influenciado pela linguística aplicada, então os alunos entram, eles já têm uma disciplina chamada Introdução à Linguística Aplicada e eles já têm linguística queer, então já é um começo. Claro. Está começando agora, depois a gente diz se está dando certo ou não, mas a gente está tentando. A gente vai testando, aqui e ali, né? A próxima pergunta, Rodrigo, é da Dayana Bruneta. A Dayana Bruneta é professora aqui no setor de educação, ela trabalha com gêneros, e eu a conheci num curso aqui da universidade sobre acolhimento a casos de violência motivada por gêneros. E ela faz... Aí eu chamei ela, né? Agradeço a Dayana por ter vindo, mostrei que você viria aqui para a UFPR fazer essa palestra. Então ela diz o seguinte: olá, adorei a fala, muito potente. Como superar as limitações da linguagem no questionamento dos binarismos sem produzir novas regulações e exclusões? Eu acho que a pergunta da Dayana... Oi, Dayana, eu acho que essa pergunta tem a ver com a questão da linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem neolinguagem, não é? Novo, eu peço desculpa, mas eu não tenho uma receita. Mas a sua pergunta é importante porque ela toca em outro tema que me interessa muito, que é a questão da higiene verbal, que é um tema que a linguista Débora Cameron vem estudando, que eu acho muito potente. Quando a gente fala de linguagem, e especialmente nossas crenças sobre a linguagem, a gente produz regulações, né? A gente regula a linguagem, está sempre regulando a linguagem. E não seria diferente com a questão do gênero gramatical no português, né? A questão da linguagem não sexista, não inclusiva, é muito, muito antiga. As feministas já vêm falando disso desde a década de 70 no inglês, na língua inglesa. Mais recentemente a gente tem a questão no país, e isso tem explodido agora porque pessoas não binárias, né, estão ganhando mais visibilidade, estão reclamando para si novos pronomes. Embora haja algum ímpeto prescritivista, use esse pronome, não aquele outro, é um prescritivismo que, no seu bojo, tem como proposta o respeito à identificação da pessoa não binária, né? Se eu sou uma pessoa não binária, eu posso me identificar como elo, né? E o interessante nisso, do tema da neolinguagem, da linguagem neutra, da linguagem não binária, é que não há somente uma proposta, ou seja, não se quer produzir uma norma padrão. Há diversas propostas. Você tem os 3 sistemas pronominais, né? Ilo, elo, ela. Mas tem também a possibilidade de você usar para evitar o binarismo de gênero gramatical, para você usar hiperônimos, por exemplo. Falar de pessoas, indivíduos, em vez de falar bom dia a todos. Ou bom dia a todos e todas. Você diga bom dia, pessoas. Bom dia, gente, por exemplo. Né? Eu não sei se eu respondi. Acredito que sim. E a próxima pergunta, que é da professora Clarissa, tem a ver com isso. Eu acho que você já até respondeu, Rodrigo. Ela te parabeniza pela fala, te agradece, e ela pergunta: o que você acha das discussões sobre linguagem não binária? Adoraria ouvir tua posição sobre isso. Acho que você deu sua posição, se você quiser complementar algo. Eu acho que são discussões que são sintomas do momento histórico que a gente está vivendo agora. Toda essa discussão sobre linguagem não binária hoje, ela acontece porque houve um grande movimento feminista que problematizou a linguagem, né? O feminismo, desde a década de 60, vem justamente problematizando a linguagem, como até falei dia desses numa palestra. Né? Desde um livro muito importante do feminismo norte-americano, que é a Mística Feminina, que a Betty Friedan fala do problema que não tem nome, e ela está falando justamente da submissão da mulher. Desde isso, o feminismo vem nomeando problemas que não tinham nomes, que eram naturalizados. Por exemplo, muito recentemente, vários foram nomeados, como em inglês, mansplaining.
ou manspreading, né, quando os homens abrem as pernas, não deixando ninguém mais sentar confortavelmente, ou gaslighting, que é o abuso psicológico de gênero. Isso não tinha nome, e por não ter nome não era problematizado. As feministas vêm e nomeiam esses problemas justamente para lançar luz ao que existe. Os debates sobre linguagem não binária que estão acontecendo atualmente são sinais dos nossos tempos. E eu acho que são válidos. Você tem que respeitar o que as pessoas acham de si. Se eu digo que o meu nome é Rodrigo, você me chamar de João, é falta de educação, né? Agora, a questão é que a linguagem não binária está propondo novos termos que desafiam a nossa ligação com a norma padrão e com a língua, com coisas muito naturalizadas na língua, como é o gênero gramatical, né? Então, se uma pessoa te diz, eu gostaria que você me usasse o pronome ilo para mim, é uma questão de respeito você usar, eu acho. Mas o que me interessa de fato nesse debate é como esse quiprocó todo sobre linguagem não binária é um retrato do Brasil atual. Porque eu tô com mais de 10 mil textos sobre linguagem não binária, comentários de vários lugares, estou com um corpus gigantesco, tanto a favor quanto contra. Os comentários contra projetam sentidos na linguagem não binária que não estão lá. Teve gente que disse que tem a ver com marxismo, isso é coisa de marxismo. Isso é coisa de pedófilo. Tem gente que diz autorizar a linguagem não binária, logo vão autorizar a pedofilia. Esse tipo de coisa. As pessoas projetam suas ansiedades sexuais numa proposta que é local, né? Mas é um tema que eu adoro. Aliás, para quem se interessar, eu vou dar um curso sobre ativismo linguístico, gênero e sexualidade na pós-graduação semestre que vem. Começa dia 1º de dezembro. Se alguém quiser fazer o curso como ouvinte, só me mandar um e-mail. Obrigado, Rodrigo. Nós temos mais 3 perguntas. Eu acho que aí a gente pode utilizar o tempo restante para essas 3 perguntas e aí nós concluímos, tá? A próxima pergunta é da Abi Sampaio, ou do Abi Sampaio. Quais os enfrentamentos da neolinguagem para instituir a quebra da binaridade existente no português brasileiro? E como ela pode influenciar nos processos comunicacionais? Abi, qual é o seu pronome? Escreve no chat para mim. Abi, qual é o seu pronome? Não escrevo, mas enfim. Como vai afetar os processos comunicacionais? Já está afetando. Eu, por exemplo, vi que Abi se identifica como pessoa não binária no chat e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o seu pronome. Né? Isso já está, por exemplo, nos Estados Unidos já está se tornando prática comum. Porque é uma agenda política importante dos movimentos trans, né? O que eles chamam de preferred gender pronouns. E como a linguagem não binária desafia esses binarismos, justamente desnaturalizando o que na língua é o mais naturalizado, porque em geral a gente toma a língua como dada. Né? É isso. Esse gênero é isso. Masculino é esse, feminino é esse. Masculino é não marcado, feminino é marcado. Vamos embora. Mas há pessoas que não se sentem bem com isso e projetam na língua sentimentos de exclusão, né? Ou seja, um processo muito mais semiótico do que linguístico em si. O sexismo não está na língua, mas está em como a gente usa a língua. E está também como a gente entende a língua, determinados aspectos da língua. Ilo, tá bom. Obrigado, Abi. Ele respondeu ali, eu ia dizer. Ou seja, o fato, por exemplo, de você perguntar qual é o seu pronome, e entender pronomes
como o seu nome, é um processo comunicacional novo que eu acho que está chegando em português também. Já é comum em inglês em vários lugares. É uma relação mais horizontal com a linguagem também, né? Está mostrando para as Eu pessoas acho que elas sim. podem mexer na língua. Eu acho que sim. A próxima pergunta do Rodrigo é da Ana Paula Beato Canato. Ela pergunta o seguinte: você acredita que o pêndulo da democracia está em movimento de resistência contrária à chegada de um junho que virá, enquanto nós estamos buscando a chegada desse junho? Bom, eu acho que o pêndulo da democracia, eu acho que não é uma metáfora muito feliz para descrever. Ela é apta porque ela facilita entender os processos, né? A democracia aumenta, diminui, mas o que me interessa é justamente olhar nas práticas locais. Então, o que eu acho é que, embora estejamos vivendo num momento de retração democrática, óbvio, né? Com antivacina, terraplanismo, todo tipo de questões, presidentes questionando o processo eleitoral, como tá acontecendo nos Estados Unidos, que se considera a maior democracia do mundo. Nas práticas locais, eu acho que os ganhos dos anos recentes não são imperdíveis. Eles chegaram para ficar. Ou seja, visibilidade de pessoas trans, visibilidade de pessoas não binárias mais recentemente, de pessoas negras, e os ganhos discursivos e de acesso à fala, à voz, não chegaram para ficar. Então, embora a gente esteja nesse momento de retração, há resistência, como eu acabei de mostrar nos dados. Então, ao invés de... Eu não acho que a gente está à espera de um junho. Eu acho que o junho está in the making, está sendo feito. E eu acho que logo, logo vai eclodir. Estou sentindo novos ventos chegando. Obrigado, Rodrigo. E a última pergunta é do professor Daniel Ferraz. Daniel diz assim, ó, também um comentário longo, se você conseguir olhar aqui, eu acompanho. Vou olhar. Os movimentos sociais não têm sido tão importantes quanto, mesmo não tendo chamado necessariamente de queer. Ao mesmo tempo, você acha que a academia, linguística aplicada queer, tem prestado cada vez mais atenção aos temas que você tocou hoje? Eu não entendi direito a pergunta. Eu também não. A primeira parte da pergunta. Eu vou responder, então, a segunda enquanto... Daniel, oi, Daniel. Se a academia, linguística aplicada, está precisando... Assim, depende do que você entende por linguística aplicada. A gente sabe que é um campo muito grande e há vertentes da linguística aplicada que são bastante conservadoras e que entendem que linguística aplicada só se preocupa com o processo de ensino-aprendizagem. O que eu entendo por linguística aplicada, e claro, fazendo jus ao que eu aprendi com o meu orientador, que foi Luiz Paulo da Moita Lopes, é que a linguística aplicada é um campo das ciências sociais e se preocupa com o social, com o papel da linguagem no social, né? Então, eu acho que na linguística aplicada que eu faço, que você também, Daniel, faz, que a Alisson faz, que a Ana Beato faz, que a Clarissa Jordão faz, que Luiz Paulo faz, um monte de gente faz, essa linguística aplicada, presta atenção, tem prestado atenção a esses temas, né? Mas, e é nessa linguística aplicada que eu aposto, que eu acredito. Mas a gente tem que lembrar que nem toda linguística aplicada se preocupa com isso. Assim como também a linguística, né? São campos muito, muito amplos. Então, não existe uma linguística aplicada. Agora, quanto aos movimentos sociais, eu não entendi. Deixa eu tentar voltar lá. Rodrigo, eu localizei aqui o comentário. Posso te ajudar? Pode. Ele diz assim, ó, Daniel fez um preâmbulo. Rodrigo, eu li em Pelúcio
que os estudos queer entraram pelas portas das universidades no Brasil e não pelos movimentos sociais. Você concorda com isso? Aí segue. Os movimentos sociais não têm sido tão importantes quanto, mesmo não tendo chamado necessariamente de queer? Sim, eu concordo com a análise da Larissa. Sim, foi a academia, principalmente no primeiro momento, o campo da educação, com a Guacira Lopes Louro, que trouxe as preocupações queer para o Brasil, né? Não foi o movimento social. Mas o que aconteceu aqui foi um movimento, uma dinâmica interessante, porque a academia trouxe, né, essas preocupações queers, e o movimento social, uma parte do movimento social, porque há um movimento identitário, LGBT, que não é queer, tem se produzido, e tem produzido arte também. Veja, por exemplo, a Linda Quebrada, ou vários artistas que se dizem queer, né? Ou seja, no Brasil, essa apropriação do queer, ela se deu primeiramente pela academia, diferente dos Estados Unidos, que foi pelo movimento social, né? O que causa um problema que é a domesticação do queer, né? Essa institucionalização, né? Que não causa tanto desconforto quanto o termo em inglês. Mas, por outro lado, retroalimentou novas formas de movimento social, que agora, hoje em dia, estão questionando justamente a teoria queer das pessoas que estão na academia. Então, um processo de retroalimentação interessante. E não é mais a academia levando soluções, né? Eu acho que não. Muito pelo contrário, as pessoas não, quando você chega a fazer pesquisa, ela diz, por que você quer fazer pesquisa? Você não é isso. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que questionar, não é mais você vai resolver minha vida. Se você quiser dialogar comigo, a gente dialoga. Você aprende comigo, eu aprendo com você. E também, isso também nos tira do nosso lugar, né, de falar pelos outros. Não é nosso lugar falar pelos outros. Aqui, quando eu estou falando de transexualidade, eu não estou falando pelas pessoas transexuais. Tanto é que sempre quando eu escrevo sobre transexualidade, que é um tema que me interessa, por diversos motivos, eu faço questão de fazer uma política de citação, de citar acadêmicas trans. E não só isso. Entender os fenômenos a partir de conceitos propostos por pessoas trans. Tá, nesse artigo que eu e Danilo escrevemos, a gente citou muita gente boa que tem que ser lida, mas não é. Então, eu acho que essa política de citação também, esse movimento de academia, dinâmica academia, movimento social queer, LGBT, e também o movimento negro, tem também nos forçado a repensar quem a gente cita, quem a gente lê, para falar sobre determinados problemas. Rodrigo, muito obrigado. Quem sabe, se você tiver um momento que a gente possa fazer isso, você possa sistematizar algumas dessas referências, dessas obras, para a gente colocar na descrição do vídeo no YouTube. Então, quando as pessoas acessarem essa discussão, elas já vão ter ali as suas recomendações também, né? Eu te mando por e-mail. Tá bom, muito obrigado. Eu acho que nós concluímos ali com o debate no chat. Tem uma conversa acontecendo, mas eu não consigo parar a moderação para ler a conversa. Então, eu vou agradecer a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que debateu questões ali no chat. Quero agradecer ao Rodrigo pela presença brilhante, iluminada nessa noite aqui, para nos trazer esperanças de um junho que está chegando. Tomara que seja junho de 2021 já, né, gente? Seria tão bom junho de 2021. Não, mas se a gente olhar de pertinho, o junho já está se movimentando. Vai acontecer. Tá bom. Rodrigo, você quer fazer uns closing remarks, assim, umas considerações finais para a gente encerrar? Estou vendo que tem vários comentários rolando ali. Então, eu quero dizer, vontade de ler, né? Caso queiram conversar mais sobre a pesquisa, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. É um texto que está ainda sendo feito, já foi aprovado para publicação, mas eu e Danilo, a gente está trabalhando nos últimos pitacos.
Caso queiram conversar sobre ativismo linguístico, vem fazer o curso comigo, pode fazer como ouvinte, me manda e-mail, vai começar dia 1º de dezembro, e acompanha nosso blog lá, que é muito legal, toda quarta-feira tem posts que a proposta é justamente divulgar esses conceitos que a gente vem trabalhando de uma maneira mais, estudando, esses conceitos que a gente vem estudando de uma maneira mais palatável, um texto mais curto. Vale a pena acompanhar, assina lá a newsletter que vocês recebem por e-mail toda quarta-feira quando a gente postar. E no mais, eu estou aqui, é só mandar e-mail que qualquer pergunta ou questão a gente vai conversando. Quando é que o livro sai, Rodrigo? Olha, teve um problema de gráfica por conta da pandemia, então não tenho certeza, mas em breve. A gente pode fazer um outro petit comitê aí para o lançamento do livro, tá? Podemos. A UFPR, curso de Letras em Inglês, é um espaço para você também, tá? Então saiba que obrigado. você pode sempre contar com esse espaço. Mas, obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Por favor, assinem a lista de chamada nesses segundos finais aqui de encerramento de transmissão. E esse evento volta daqui 2 semanas, no dia 24. Aqui, ó, apareceu na tela para vocês. Princípios do fazer pedagógico crítico em minha prática docente, reflexões sobre ações de ensino e extensão. O Leonardo é professor no IFSC, e ele trabalha com questões de letramento crítico, com questões de gênero lá. Então, ele vai vir um pouco para falar sobre esses projetos que ele desenvolveu no IFSC com os alunos da educação tecnológica, né? Um público um pouco diferente do nosso na universidade, mas também discussões muito interessantes. Então, desde já, todos estão convidadas para voltar daqui 2 semanas para essa outra sessão, tá bem? Eu acho que era isso. Denise, se quiser aparecer para dizer uma boa noite, porque você esteve aí tão importante para a gente. Agradeço ao Rodrigo pela fala tão necessária, e tão lúcida, em tempos tão difíceis. Agradeço ao Alisson pela parceria, aos intérpretes, as monitoras que estão aqui na sala de espera. Enfim, agradeço todo mundo que está no chat. Obrigado. E aí, gente, muito obrigado. Stay safe, fiquem bem, boa noite, se cuidem. E é por isso, a gente se vê aí pela tela. Valeu. Tchau, gente, boa noite.